Eu sei que o Shanks foi o cara que roubou completamente a cena no capítulo 1079 de One Piece, tendo obliterado o Eustace Kid com apenas um golpe, e só de lembrar disso já começa a me arrepiar. Mas hoje a gente vai falar sobre outro assunto que são referente aos almirantes de One Piece, particularmente o meu grupo de personagens favorito dentro da obra, né? O ex-almirante Aokiji, o almirante Kizaru e o capitão dos piratas do Barba Negra, o almirante Marshal D. Teach. A gente viu como na metade do capítulo 1079, um navio que fazia parte da frota do bando do Barba Negra estava indo em direção à costa da ilha de Egghead, acrescentando ainda mais um elemento a toda essa confusão que tá para acontecer nesse grande incidente que foi vendido pra gente, né? Que vai acontecer no dia seguinte como o grande incidente de Egghead. A gente não sabe exatamente o que vai ser esse grande incidente, o que vai ser exatamente essa catástrofe que tá para acontecer, mas a gente já vê que vários personagens vão estar envolvidos no meio disso tudo. E a gente precisa se fazer duas perguntas a partir disso. Quem exatamente está nesse navio e o que exatamente o bando do Barba Negra pretende fazer nesse navio, pretende fazer na ilha de Egghead? E eu acho que a gente já tem as duas respostas para essas perguntas e a gente vai falar sobre elas nesse vídeo de hoje. Não antes, lembrar você de conferir a sua inscrição no canal e de estourar o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo aqui no canal e já poder vir correndo assistir e assim ajudar ainda o canal na campanha e na reta final e na contagem regressiva para a marca de 700 mil inscritos, que no momento atual, a cada vídeo eu tô dando um update para vocês, tá faltando menos de 9 mil inscritos, galera. Então já fiquem de olho aí no contador que o negócio tá subindo e nos próximos dias já deve bater essa marca de 700 mil inscritos, galera. Inclusive, deixe nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer para comemorar. Vamos lá então, galera, começar a discussão aqui do vídeo de hoje. A gente viu como o Barba Negra, da última vez que a gente ouviu pessoalmente, né? Pessoalmente, pelo que foi mostrado pra gente, estava enfrentando o Trafalgar Law e a batalha ela parecia ali meio pau a pau, né? De certa forma, o Trafalgar Law estava conseguindo aplicar certos danos ali no Barba Negra, o bando do Trafalgar Law estava conseguindo até lidar com o bando também do Barba Negra e a coisa parecia até meio duvidosa, né? O Oda ele deu um hype muito bom em cima do próprio Trafalgar Law e em cima até do bando, que não foi tratado como um mero grupo de randoms, né? Mas a gente sabe o que provavelmente vai acontecer. É provável sim que o Trafalgar Law seja sim derrotado, mas essa foi a última vez em que a gente viu o Barba Negra. Somado a isso, a gente viu também o Garp, Monkey D. Garp, o herói da marinha, se juntando ao grande Helmeppo, recrutando ele para irem em direção à ilha pirata, irem atrás do Barba Negra e tentarem resgatar o Kobe, que havia sido sequestrado pelo Barba Negra. E por enquanto a gente não teve nenhum update desse evento, né, dessa ida do Garp até o covil do Barba Negra para tentar resgatar o Kobe. E a gente se pergunta a partir disso, né, pera, mas se a gente já tá tendo esse plot com a luta do Trafalgar Law e a saída do Garp para ir atrás até do Barba Negra, o que será que o Barba Negra iria fazer na ilha de Egghead, sabe? Não é muita coisa para ele tá fazendo pessoalmente, né? O cara ia ter que se dividir em três. Aquela teoria, né, de que ele na verdade são três pessoas. O cara ia ter que se dividir em três para lidar com tudo isso que tá acontecendo, né? E eu não acho que isso vai acontecer. Poderia até ser o caso de, quem sabe, o Barba Negra ele ter finalizado a luta com o Trafalgar Law e quem sabe até, já teve até fanart disso, né? Do próprio Trafalgar Law ter conseguido, de certa forma, sobreviver à batalha e ter pego um navio do Barba Negra e estar indo até a ilha de Egghead. Pode ser também que o Barba Negra ele tenha conseguido vencer a batalha e ele já esteja indo pessoalmente até a ilha de Egghead e o Garp ele esteja indo atrás do Barba Negra e acabe também atracando na ilha de Egghead e a gente veja o confronto entre eles na própria ilha de Egghead, né? O próprio bando do Shanks ali, um dos membros do bando do Shanks tinha dito que o Teach ele já deve ter deixado a ilha pirata, então, bom, e sobre isso a gente realmente não sabe onde o Barba Negra ele estava enfrentando o Trafalgar Law, que não parecia, definitivamente não era na ilha pirata, né? Então ele realmente não estava lá, mas depois disso ele ter ido para outro lugar ou ter voltado para a ilha pirata dele. Mas o próprio Barba Negra, depois de ter derrotado o Trafalgar Law indo até a ilha de Egghead, faria com que os plots se unissem, a gente tivesse a oportunidade de ver o Garp indo até atrás do Barba Negra e até a ilha de Egghead, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo seria uma saída. E essa também seria uma ótima oportunidade da gente ver um primeiro confronto direto depois do time skip
entre o Luffy e o Barba Negra. A gente sabe que o Luffy ele não costuma vencer os seus oponentes na primeira vez em que ele o enfrenta, né, que ele os enfrenta. Normalmente ele é derrotado 1, 2, 3, da última vez foram 4 vezes até ele finalmente conseguir vencer o Imperador Kaido. Então seria uma oportunidade do Luffy ele ter esse primeiro confronto com o Barba Negra, mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Também seria interessante que a gente dessa forma teria uma oportunidade de ver o Kizaru enfrentando o Barba Negra também, porque eles dois têm um matchup muito interessante, né? Já que um representa as trevas, enquanto o outro representa a luz. E a gente já viu, né, quando o Barba Negra ele comeu a fruta das trevas e foi enfrentar o Ace, como ele diz que a fruta dele, as suas trevas, elas devoram até mesmo a luz. E a gente não viu isso acontecendo, né? Do Barba Negra ele tendo uma interação direta com a luz e o Almirante da Luz aparecendo em Egghead, seria uma oportunidade perfeita para a gente ter esse matchup entre eles. Só que ao mesmo tempo em que esse arco de Egghead ele faz uma referência direta ao arco de Sabaody, onde a gente tem elementos muito característicos daquele arco sendo reproduzidos aqui também, como por exemplo o Sentomaru aparecendo, o Almirante Kizaru também aparecendo e finalmente, né, provavelmente entrando em combate, e até o próprio Bartolomeu Kuma, que tem feito as suas aparições ali mesmo que não diretas exatamente, né, mas pelo menos ele também está envolvido em todo o plot que a gente está vendo acontecer durante esse arco. Mas ao mesmo tempo em que esse arco ele faz uma referência ao arco de Sabaody, ele também faz uma referência, ele tem feito cada vez mais e deixado cada vez mais explícito pra gente que ele também faz uma referência ao arco da Ilha de Ohara, no caso pelo menos o flashback da Ilha de Ohara, né? Na verdade essa comparação foi feita até de forma direta, como o que está prestes a acontecer na Ilha de Egghead vai ser até pior do que aconteceu no incidente de Ohara. A gente tá vendo, né, os 100 navios que estão indo para a Ilha de Egghead bombardear e eliminar completamente todo mundo daquela ilha, somado ao Vegapunk, eliminar todo mundo que tiver ali junto deles. Galera, é a mesma coisa que aconteceu no incidente de Ohara, e isso faz a gente pensar no ex-almirante Aokiji, galera. O cara que esteve diretamente conectado àquele incidente de Ohara e que ficou completamente em choque na época com o fato do navio de civis ter sido completamente explodido e a forma como ele mesmo tentou fazer alguma coisa na época, tendo congelado e salvado, pelo que a gente viu recentemente, né, salvado a vida do Jaguar de Sal e também tendo salvo a vida da pequena Nico Robin. Só que sempre ficou aquela impressão de não ter sido suficiente, sabe? O Aokiji, com o poder de vice-almirante dele na época, poderia ter feito muito mais e poderia ter se contrapondo, se colocado, né, contra tudo aquilo que aconteceu de forma muito mais direta e de forma muito mais incisiva ali para tentar parar tudo o que estava acontecendo. E essa seria uma forma do Aokiji evitar isso de acontecer mais uma vez. Tudo bem que a gente vê os civis eles saindo da ilha e a gente não tem exatamente um grande apego, a gente não criou um apego pelos habitantes da ilha de Egghead, né? A gente só criou um apego maior ao próprio Vegapunk, né? Os clones do Vegapunk. Mas ainda assim, independente disso, essa seria uma forma do Aokiji ele executar uma justiça poética. Eu tô adorando esse termo, né? Justiça poética, para ele finalmente evitar algo que chegou a acontecer no passado, mas que vai acontecer novamente. E aqui vocês até podem contra-argumentar, dizendo que, poxa, mas o Aokiji ele já apareceu numa história de capa, né? Indo até a ilha de Holy Cake Island sequestrar a Purin, junto do Van Algor. Então, será que ele apareceria? Será que teria tempo dele aparecer na ilha de Egg? Ele já tá inserido num outro plot? Faria sentido agora ele se envolver num segundo plot também dentro do mangá? E eu digo pra vocês que sim, assim como o próprio Barba Negra, ele também está inserido em 2 plots aqui, né? Primeiro enfrentando o Trafalgar Law e também agora o Garp indo atrás dele, que são 2 plots meio que completamente diferentes, mas que vão acabar se unindo de uma forma ou de outra. Pode ser, sim, que o Aokiji ele já tenha saído da ilha de Holy Cake e esteja indo até a ilha de Egghead. Faria muito sentido, inclusive, né, junto do Van Algor, junto até de outros membros dos piratas do Barba Negra que não tenham feito nenhuma participação, pelo menos até o momento, né? Então faria muito sentido que o próprio Aokiji ele fosse até a ilha de Egghead, né, por conta de toda essa questão dessa justiça poética que ele tá para executar, mas ao mesmo tempo ele responde ao seu superior, ao próprio Barba Negra. Ele faz parte do bando dos piratas do Barba Negra agora, então eu duvido que ele iria até aquela ilha para simplesmente salvar as pessoas de lá, mas sim com um motivo que seja de interesse do próprio Barba Negra. E esse interesse e o real motivo para eles estarem indo até aquela ilha é
a Serafim da Boa Hancock. Galera, a gente viu como o Barba Negra, depois de ter ido até a Ilha das Amazonas, ele conheceu os novos pacifistas, ele conheceu o Serafim do Mini Mihawk ali, que tocou um terror ali, fez o Barba Negra suar, mas ele também presenciou o Serafim da Boa Hancock. E a gente viu como o motivo para o Barba Negra ele ter ido até a Ilha das Amazonas foi para tentar conseguir o poder da Boa Hancock. E a gente viu como ele desistiu de tentar pegar o poder dela, não só depois da interferência do Ray Lee, ali tentando negociar, né, afugentando o Barba Negra, mas principalmente pelo fato da Boa Hancock ter dito que ela não conseguiria despetrificar alguém que foi petrificado antes dela possuir a fruta, porque a definição da fruta é basicamente a pessoa se transformar em pedra depois dela ter sofrido alguma atração, dela ter sentido alguma atração pela própria pessoa, pelo próprio usuário. Ou seja, se a Boa Hancock ela transforma alguém em pedra, ela consegue despetrificar. Só que se um antigo usuário transformou o que quer que seja ou quem quer que seja em pedra, a própria Hancock agora ela não consegue despetrificar. E quem será exatamente que o Barba Negra pretende despetrificar ou o que ele pretende despetrificar é uma grande incógnita. Mas a saída que ele encontrou, já que ele não conseguiu roubar o poder da Hancock diretamente, vai ser conseguir sequestrar o Serafim da Boa Hancock, que possui as mesmas habilidades, né? Tudo bem, pode ser que seja uma mera tentativa dele querer fazer alguma coisa, querer o poder dela e queira tentar pelo menos despetrificar e no fim ele não consiga, mas pelo menos eu acredito que esse seja o motivo mais factível para fazer com que o bando do Barba Negra, o Barba Negra ele tenha interesse em algo que esteja presente na ilha de Egghead. Não só isso, mas a gente precisa lembrar também dos Road Poneglyphs, né? O Barba Negra ele está enfrentando o Trafalgar Law e ele pode muito bem conseguir as cópias dos Road Poneglyphs que o Trafalgar Law possui. E enfrentando o Luffy também, pode ser que ele tenha os seus Road Poneglyphs, as suas cópias roubadas também, ou pelo menos xerocadas, se ele tiver mais de uma cópia, enfim, né? Ou qualquer coisa que seja, seria um adianto muito grande para o próprio Barba Negra também. E óbvio que para isso, o Barba Negra ele teria que levar alguém com ele que fosse capaz de dar um comando para o Serafim da Boa Hancock, e esse seria o próprio Vegapunk, ou pelo menos um dos clones do Vegapunk, e a gente viu recentemente como a York ela traiu os Vegapunks, os seus clones, para tentar vender eles para o governo mundial para que ela se tornasse um Tenryubito, né? Afinal, a definição do clone que ela representa é a própria ganância, é a própria ambição, e nada mais ambicioso do que você se tornar um nobre mundial no mundo de One Piece, né? Só que a gente viu que ela foi traída e ela já sabe disso, então pode ser que ela tente vender ou até queira partir com o próprio bando do Barba Negra, e dessa forma, né, levaria também o Serafim da Hancock junto e seria um adianto muito bom, seria uma oportunidade muito boa para o bando do Barba Negra. E o que resta pra gente pensar agora, já que seria o Aokiji indo até a ilha de Egghead, seriam os matchups que a gente pode ver. Ignorando o fato de que podem ter outros membros do bando do Barba Negra junto do Aokiji ali também, o que interessa pra gente é o próprio Aokiji. E a gente viu como o Almirante Kizaru e o Gorosei Saturno, eles estão indo até lá, e isso vai ser um problema muito grande pra eles. Só que vai ser muito conveniente se o Aokiji lhe der uma espécie de uma ajudinha, se ele der uma mãozinha ali pro bando dos Chapéus de Palha e ele se coloque na frente do Almirante Kizaru. Afinal, vão ser 3 interesses diferentes rolando ali, então o Aokiji, mesmo que ele não queira ajudar diretamente o bando dos Chapéus de Palha, ele pode muito bem se colocar contra o Almirante Kizaru e contra, né, todo esse bombardeio que vai acontecer na ilha e a dizimação completa de todos os habitantes que tem lá. Então, sim, galera, é muito provável que a gente finalmente veja um confronto direto entre 2 almirantes. Algo que, bom, não foi exatamente prometido, mas a gente teve sempre a expectativa de ver isso acontecendo com a luta do Akainu contra o Aokiji. Mas já que isso não aconteceu, essa vai ser uma oportunidade perfeita para a gente ver esses dois se enfrentando. E eu sei que muita gente tem a expectativa de ver o Zoro enfrentando o Kizaru e de ver também o Sanji enfrentando o Kizaru, né, superando, quem sabe, a velocidade dele, surpreendendo o Kizaru
com a sua velocidade, e até o próprio Luffy também enfrentando o Almirante Kizaru, afinal faz tempo que ele não enfrenta um, e seria um matchup também muito bom, afinal o Kizaru ele representa a luz, assim como o Luffy ele representa o sol também, né? Então os dois ali tem macaco no nome também, né? Pelo menos o macaco amarelo poderia enfrentar o macaco de Luffy, então seria um matchup interessante entre eles, mesmo que a gente possa ver essas batalhas acontecendo mesmo que brevemente. No fim das contas, também é bem possível que o Aokiji ele também faça sua participação e também entre na fila para poder enfrentar o Almirante da Luz. E nisso ficaria a oportunidade do Luffy enfrentar um Gorosei diretamente, né? O Gorosei Saturno. Ele poderia facilmente ser derrotado pelo Luffy e dessa forma, né, isso chocaria o mundo, assim como o narrador disse que aconteceria pra gente, né? A queda de um Gorosei é algo que abala o mundo. Em relação ao Kizaru, eu tenho muitas dúvidas de que ele seria derrotado, até porque, bom, mesmo que ele fosse derrotado agora, ele poderia muito bem se recuperar e ainda ter alguma participação durante toda essa saga final, então por que derrotar ele agora se você pode fazer com que ele seja derrotado mais pro final do mangá de One Piece? Particularmente é isso que eu acredito, mas a queda de um Gorosei eu acho que é algo bem plausível de acontecer. Agora eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vai se enfrentar nesse final do arco da ilha de Egghead? Deixa nos comentários e aproveita para conferir o meu review completo do capítulo 1079 de One Piece e também a live que eu fiz reagindo a esse capítulo, galera, que ficou sensacional. Vou deixar eles aparecendo na tela agora para você ir lá assistir. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!